Meus irmãos, a paz do Senhor. Me chamo Wanderson Gomes, sou ministro, sou evangelista da Casa do Senhor, pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Pedro da Aldeia, pastor Davi José Loureiro, Ministério de Madureira, e estou aqui, irmãos, para realizar vídeos da Escola Bíblica Dominical. A nossa revista é da editora Betel, e o meu objetivo é fazer alguns vídeos para ajudar aqueles professores que têm algum tipo de dificuldade, também os alunos que queiram aprender um pouquinho mais, e também aqueles que não têm condições, estão acamados, não têm condições de estarem nas suas igrejas, nas suas escolas dominicais. Então esse é o objetivo. E creio que vai ser vídeos abençoados e desejo que abençoe muito a sua vida. Meus irmãos, nesse trimestre nós estamos estudando sobre as ordenanças bíblicas. Ordenanças, irmãos, são leis. Ordenanças são mandamentos que é emitida por uma autoridade. Ordenanças bíblicas são ordens dadas por Cristo à sua igreja, com a intenção de lembrar e simbolizar verdades fundamentais. Verdades fundamentais. A lição de número 1, que nós vamos estudar neste próximo domingo, é a ordenança acerca do batismo. Batismo nas águas. O textual está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde diz: "Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Aqui, meus irmãos, Jesus já havia ressuscitado, havia já aparecido algumas pessoas, entre elas Maria Madalena. E agora Jesus ele vai para a Galileia, e ali ele se encontra com o restante dos discípulos, e ali, irmãos, Jesus nos dá a comissão, a grande comissão, que é: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, irmãos, os discípulos recebem a incumbência de irem todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, irmãos, nós vamos ver primeiro Jesus falando que, portanto, ide. Portanto, devemos ir a todos, independente do local, da idade, da nacionalidade, da cultura, independente do estado da pessoa que se encontra. Nós recebemos, irmãos, a comissão de ir pregar o Evangelho a toda criatura, ensinar todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois Jesus, ele comissiona dizendo que nós devemos ir ensinar todas as nações. Ensinar aqui é proclamar a verdade aos povos, proclamar que só em Cristo há salvação, só em Cristo há libertação. Então, irmãos, esta é a comissão, a grande comissão que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos e a todos nós que somos discípulos dele, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus enfatiza, irmãos, a importância do batismo, a importância do ato batismal como uma evidência, e isso é importante, uma evidência da decisão pública que a pessoa ela tomou de ser seguidor de Cristo. Então o batismo, irmãos, é uma evidência pública. A pessoa está mostrando ao mundo
que agora ela é seguidora, ela é discípulo, agora ela é filho do Senhor Jesus Cristo. O batismo ele tem um valor simbólico, significado. Ele tem um significado, ele tem um simbolismo. E que simbolismo é esse? Primeiro, o batismo simboliza o sepultamento. Simboliza sepultamento. O velho homem, a velha natureza pecaminosa, ela é sepultada. O batismo simboliza ali quando a pessoa entra no tanque batismal ou entra no rio e ali ela é imersa naquelas águas. Aquilo ali representa um sepultamento da velha natureza, do velho homem. Então, irmãos, o batismo ele tem como simbolismo, o primeiro, o sepultamento. Mas também tem, irmãos, ao emergir, ao levantar das águas, significa ressurreição. Agora, ele é uma nova vida em Cristo, com um novo pensamento, uma nova mentalidade. Tudo que era velho foi sepultado. Tudo que era velho ficou nas águas, ficou na sepultura. Só que agora ele levanta renovado. Agora tudo é novo com Cristo. Agora vamos, irmãos, para o tópico 1. Tópico 1 é a salvação é para quem crer em Jesus. Ao comissionar os discípulos, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Meus irmãos, mais importante que o ato do batismo, ou muito mais importante, é o crer. Se não houver a fé em Jesus, no Salvador, não há o porquê se batizar, irmãos. Por quê? Porque não houve um novo nascimento. Repito, o simples ato de pessoa entrar no tanque batismal e se batizar não quer dizer que ali, aquele ato, vai mudar a sua vida, não. A sua vida muda no novo nascimento, quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador. Crer é essencial para a mudança. Crer em Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, é essencial para a transformação da vida do ser humano. O que tem que ficar, irmãos, bem claro, é que não é a água do batismo que salva. Não é a água do batismo que liberta, que transforma, não. Mas a graça de Deus recebida por meio da fé em Cristo. Um exemplo na Bíblia, aquele criminoso, aquele malfeitor que foi crucificado com Cristo, lá no alto da cruz, ele olha para o lado e reconhece Jesus como o Messias, como o Salvador, como o Rei. E ali, naquele último momento da sua vida, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele malfeitor, ele não foi batizado nas águas. Mas mesmo assim, ele recebeu a salvação. Mesmo assim, ele foi salvo. Aqueles que se recusam, irmão, a aceitar a Cristo como seu Salvador, serão condenados. Porque aqueles que se recusam a aceitar Jesus como seu Salvador, serão condenados. Tenham sido batizados ou não. A palavra crer, e é interessante, não é apenas acreditar. Quem crer e for batizado, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Não adianta, irmãos, apenas crer no sentido de acreditar. Olha o que Tiago fala, Tiago capítulo 2, versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Crer é confiar, crer é conhecer, crer é confessar e crer é obedecer. Confiar em quê, irmãos?
confiar nas suas promessas, confiar nas suas palavras, confiar nos eternos propósitos que Deus tem para nós, para a sua igreja. Crer é conhecermos os propósitos de Deus, conhecer os seus mandamentos. Crer é confessar publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus mudou o seu viver, que Jesus mudou a sua história. É confessar as obras do Senhor. Isso é crer. E crer era obedecer. Obediência aos ensinamentos de Cristo. Vivendo, andando conforme a sua palavra, os seus mandamentos. O processo de santidade, o processo de santificação faz parte do crer. Glória a Deus. Então, aquele que crê em Jesus, ele não é condenado. João capítulo 3, versículo 18 diz assim, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Por quê? Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta promessa, meus irmãos, são para todos aqueles que creem no Senhor, que confiam, que conhecem, que confessam, que obedecem a Cristo, o Filho de Deus. Então, creia no Senhor, creia, confie nele, conheça os propósitos que Deus tem para a sua vida, obedeça os mandamentos do Senhor, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Glória a Deus. Tópico 2. Tópico 2 tem como título Batismo, Sepultamento de Pecados. O termo batismo vem do grego baptizo, que significa imergir, submergir, mergulhar. O batismo bíblico, praticado por João o Batista, e também orientado por nosso Senhor Jesus, é o batismo por imersão, é o batismo que é praticado na nossa igreja, na nossa denominação. Existem outros tipos de batismo, como por exemplo, o batismo por aspersão, onde a água é aspergida sobre o batizando. Existe também o batismo de efusão, onde a água é derramada sobre o batizando, utilizando as duas mãos como uma concha. É chamado de batismo de efusão. Mas o batismo bíblico, batismo realizado por João, o batismo de Jesus, foi o batismo por imersão, onde o corpo, onde a pessoa é mergulhada dentro das águas. E, como eu já falei, tem um simbolismo da morte, do sepultamento e também de ressurreição. O nosso Senhor Jesus, ele foi batizado. O nosso Senhor Jesus, ele foi batizado por João no Rio Jordão. E foi batizado por imersão. O batismo, meus irmãos, ele deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome, irmãos, fala-nos do direito concedido por Jesus aos seus ministros para efetuarem o batismo de acordo com a ordenança divina. Então, o ministro, ele tem autoridade, porque o Senhor, em nome do Senhor Jesus, ele batiza. Atos capítulo 2, versículo 38, Atos 8, 16, enfatiza a autoridade para batizar em nome de Jesus. Já a fórmula do batismo encontramos na expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois a salvação procede do Pai, que planejou, do Filho, que a consumou, e do Espírito Santo, que efetuou a encarnação do Filho, como também aplica a salvação ao homem. Então, irmãos, o batismo é um símbolo público de conversão. A pessoa que se batiza,
ela está informando, ela está dizendo para o mundo que agora ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. E mais uma vez repito, o batismo é um símbolo. Símbolo, irmãos, é aquilo que representa ou sugere algo, ou que significa alguma coisa. O batismo, em si, ele não lava pecado. Pois nós fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz. O batismo, em si, ele não regenera o homem, pois nós fomos regenerados pela morte de Jesus. O batismo, ele não converte o homem, pois aquele que se batiza já está convertido a Cristo. O batismo ele simboliza a morte, o sepultamento. Quando o homem desce às águas, ele fala da morte do velho homem, está relacionado com o sepultamento com Cristo, e quando ele levanta das águas, representa a nossa ressurreição com Cristo em novidade de vida, como uma nova criatura. O Senhor Jesus ele foi batizado. E interessante que no momento que o Senhor Jesus ele é batizado ali no Rio Jordão por João Batista, 3 coisas sobrenaturais acontecem. Se a gente prestar atenção no texto, primeiro, os céus se abrem. O segundo, o Espírito Santo desce de forma corpórea, em formato de pomba, como uma pomba, sobre Jesus. E em terceiro, ouve-se uma voz no céu dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Jesus, irmãos, ele não precisava ser batizado, até porque não havia pecado nele. Não precisava de arrependimento, mas Jesus ele batizou para que se cumprisse toda a justiça. Segundo a Bíblia, aplicação pessoal, eu achei interessante, Jesus ele foi batizado por alguns motivos. Primeiro, ele estava confessando o pecado em nome da nação, assim como Neemias, Esdras, Moisés, Daniel. Segundo, Jesus estava apoiando e certificando o que João pregava. Terceiro, Jesus estava inaugurando o seu ministério público. Foi a partir do batismo que Jesus se mostrou ao mundo, que Jesus iniciou o seu ministério. Quarto, estava se identificando com um povo penitente de Deus e não com os fariseus críticos que apenas assistiam. E o quinto, ele não precisava de um batismo, cuja razão era a purificação dos seus pecados, mas aceitou-o como obediência ao Pai, que por sua vez demonstrou a sua aprovação. Tópico 3, irmãos. Batismo, crer em Jesus e arrepender-se. Arrependimento, irmãos, significa mudança de mente. É a pessoa reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado e confessar o seu pecado mudando de vida. Provérbios, capítulo 28, no versículo 13, diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, arrependimento é confissão de pecado e mudança de vida. O batismo é uma declaração pública, é uma profissão de fé sobre a palavra de Deus, onde ele, a partir de agora, tem como a Bíblia, a palavra, como seu manual diário. O batismo é uma declaração pública, uma profissão de fé sobre a igreja também, onde a partir de agora é membro e se compromete a ser obediente, ser submisso ao seu pastor, submisso à igreja de Cristo, com responsabilidade. E terceiro, o batismo é uma declaração pública, uma profissão de fé sobre a própria vida, onde agora não mais vivo eu, mas Cristo
vive em mim. Agora eu sou uma nova criatura. Eu sou imitador do Senhor Jesus. Sou imitador do Senhor Jesus. Eu não vivo mais para o mundo. Eu vivo para adorar ao Senhor. Aquela vida que eu vivia de pecados, aquilo foi sepultado no batismo. Agora eu sou uma nova criatura. Eu ressuscitei com Cristo, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Que Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, compartilhe com muitas pessoas. Aperta lá, dá o like, para que a gente possa alcançar bastante pessoas pregando o Evangelho. Amém? Deus abençoe.